Existem lugares no mundo onde até os ventos têm medo de sussurrar. Lugares onde a luz do sol nunca aprendeu a dançar, onde as raízes das árvores crescem retorcidas como dedos de anciãos tentando escapar de algo enterrado profundamente demais. O Vale das Pedras Chorosas era um desses lugares, e o menino não deveria estar ali. Mas ele estava. Seu nome havia sido esquecido há tanto tempo que nem mesmo ele se lembrava. Nos últimos povoados antes da Floresta Proibida, as pessoas o chamavam apenas de aquele menino. O órfão. O azarado. O tocado pela desgraça. Diziam que sua mãe havia morrido no parto sussurrando palavras numa língua que ninguém reconhecia. Diziam que seu pai nunca existiu, ou pior, que havia sido algo que não deveria ter tomado forma humana. As crianças jogavam pedras nele. Os adultos desviavam o olhar, fazendo sinais de proteção quando ele passava. Então ele partiu. Caminhou sem direção, sem propósito, apenas com o desejo silencioso de que o mundo o engolisse completamente. E o mundo, na sua crueldade infinita, atendeu, enviando-o para o único lugar onde até a morte hesitava em entrar. Se você sente que existe algo maior nas histórias esquecidas, algo verdadeiro nos contos que o mundo moderno despreza, você encontrou seu lugar. Fique comigo nesta jornada, e se a escuridão não assusta você, se o mistério te chama como uma canção antiga, junte-se a nós. Inscreva-se, porque as histórias mais profundas são aquelas que poucos têm coragem de ouvir até o fim. A névoa no Vale das Pedras Chorosas não era como névoas comuns. Ela se movia com intenção, rastejando entre as árvores negras como algo vivo, algo faminto. O menino pisava em musgos que brilhavam fracamente com uma fosforescência doentia, e cada passo produzia um som abafado, como se a própria terra estivesse coberta por uma pele grossa e sensível. Corvos albinos, criaturas grotescas com olhos vermelhos como brasas moribundas, observavam-no dos galhos retorcidos, emitindo grasnados que soavam estranhamente melódicos, quase como lamentos. Ele não sabia há quantos dias caminhava. O tempo ali era diferente. O céu permanecia num crepúsculo eterno, nem dia nem noite, apenas uma luz cinzenta e sufocante que drenava a cor de todas as coisas. Sua roupa estava em farrapos, seus pés sangravam, mas a dor havia se tornado uma companhia tão constante que ele nem a notava mais. Fome, sede, eram memórias distantes. Ele continuava porque parar significaria pensar, e pensar significaria sentir, e sentir era a única coisa que ele não suportava mais. Foi quando as árvores terminaram abruptamente, como se alguém tivesse traçado uma linha invisível que a floresta não ousava cruzar, que ele viu. O Colosso. No centro de uma clareira impossível, uma figura se erguia contra o céu plúmbeo. Não era uma montanha, embora fosse grande o suficiente para ser uma. Não era uma estátua, embora permanecesse absolutamente imóvel. Era algo entre os dois, uma forma humanoide talhada em pedra ancestral, coberta de musgo luminescente e vinhas que pareciam veias pulsantes. Tinha pelo menos 30 metros de altura, ajoelhada numa postura de devoção ou derrota, com as mãos enormes pressionadas contra o chão como se sustentasse um peso invisível. Mas foram os olhos que congelaram o sangue do menino. Não eram entalhes. Eram fendas profundas na face de pedra, e dentro delas brilhava uma luz âmbar e trêmula, o tipo de luz que não deveria existir em pedra morta. E esses olhos estavam olhando diretamente para ele. O menino deveria ter corrido. Toda a fibra de instinto de sobrevivência que ainda restava nele gritava para que voltasse, para que fugisse, para que escolhesse qualquer outro destino que não fosse permanecer ali. Mas ele estava cansado demais para fugir. Cansado de correr, cansado de existir como uma sombra que ninguém queria ver. Então ele fez a única coisa que fazia sentido para um menino que havia desistido de viver. Caminhou em direção ao colosso. Cada passo em direção ao gigante de pedra parecia atravessar camadas de realidade. O ar ficava mais denso, mais pesado, carregado com algo antigo e triste. Era como caminhar através de lágrimas cristalizadas, através de séculos de abandono transformados em atmosfera. O menino percebia runas gravadas no chão da clareira, símbolos que sua mente não conseguia compreender mas que seu corpo reconhecia com um arrepio primordial. A linguagem de quando o mundo era mais jovem e mais selvagem. Quando chegou aos pés do colosso, a magnitude verdadeira da criatura se revelou. Cada dedo da mão pressionada contra o solo era maior que ele. A pedra não era cinza uniforme, mas uma tapeçaria de minerais entrelaçados, veios de quartzo leitoso, obsidiana negra, algo que brilhava como bronze envelhecido.
E havia rachaduras. Milhares delas, como uma cerâmica preciosa que havia sobrevivido a uma queda catastrófica mas nunca foi completamente reparada. Das rachaduras, brotava aquele brilho âmbar, não exatamente luz, mas a lembrança de luz, como o último suspiro de uma estrela apagada há milênios. E com a luz, vinha um som. Não um som que os ouvidos captavam, mas algo que ressoava nos ossos, no peito, na parte mais profunda da alma. Era um lamento. Era uma canção. Era a melodia mais triste que já existiu, composta inteiramente de solidão condensada. O menino conhecia essa canção. Ele a havia carregado dentro de si durante toda sua curta e miserável vida. Suas pernas cederam. Ele desabou de joelhos sobre as runas antigas, e pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez desde que tinha memória, chorou. Não soluços contidos ou lágrimas furtivas roubadas na escuridão. Ele chorou como tempestade, como se seu corpo pequeno e quebrado finalmente tivesse permissão para esvaziar todo o veneno que havia acumulado. Chorou pela mãe que nunca conheceu, pelo pai que nunca existiu, por cada pedra tirada, cada olhar de nojo, cada noite em que dormiu com o estômago vazio e o coração mais vazio ainda. E o colosso observava. Aqueles olhos de luz âmbar permaneciam fixos nele, imóveis mas de alguma forma compreensivos, carregando dentro deles o peso de uma compaixão tão antiga que havia transcendido qualquer forma humana de empatia. Era a compaixão da montanha pela gota de chuva, do oceano pela onda solitária, da eternidade pelo instante fugaz. Quando as lágrimas finalmente secaram, não porque ele tivesse se sentido melhor, mas simplesmente porque não havia mais nada dentro dele para derramar, o menino levantou o rosto. A névoa havia se aproximado, formando um círculo perfeito ao redor da clareira, como se respeitasse um território sagrado que não ousava profanar. Por que você está aqui? Ele sussurrou, sua voz rouca e quebrada pelo desuso. Não esperava a resposta. Estava falando consigo mesmo, talvez, ou com o universo indiferente que o havia cuspido naquele lugar esquecido. Mas o colosso respondeu. Não com palavras. Palavras eram frágeis demais, limitadas demais para carregar o que precisava ser comunicado. A resposta veio como uma onda de consciência que invadiu a mente do menino, não violentamente, mas como água preenchendo um recipiente vazio. Ele viu. Viu uma era quando o mundo era diferente, quando deuses ainda caminhavam entre criações tão jovens que mal haviam aprendido a sonhar. Viu a guerra, não uma guerra de espadas e lanças, mas uma guerra de essências, de realidades colidindo, de forças tão vastas que a própria existência gemia sob seu peso. Viu o colosso não como estava agora, mas como havia sido, um guardião, um protetor, uma sentinela construída pelos primeiros povos para defender algo precioso demais para ser nomeado. E viu a traição. Viu o guardião transformado em prisioneiro, acorrentado não por correntes físicas mas por magias tecidas na própria substância da realidade. Condenado a ajoelhar-se eternamente, sustentando um selo que mantinha algo terrível aprisionado nas profundezas, algo que, se libertado, devoraria o mundo inteiro. O colosso não estava ali como castigo. Estava ali como sacrifício. Um sacrifício que escolhera permanecer, mesmo quando todos que o haviam criado viraram pó, mesmo quando o motivo de sua vigília havia sido esquecido por todos exceto por ele mesmo. Solidão. Dever. Esquecimento. O peso de existir apenas para manter funcionando uma engrenagem de uma máquina que ninguém mais lembrava que existia. Quando a visão se dissipou, o menino estava tremendo. Lágrimas escorriam novamente pelo seu rosto, mas não eram suas. Eram as lágrimas de pedra do colosso, cristalizadas em séculos de vigília silenciosa, finalmente encontrando vazão através dos olhos de alguém que entendia. Você também está sozinho, o menino sussurrou, e foi metade pergunta, metade revelação. A luz âmbar pulsou, uma única vez, lenta e deliberada. Sim. O menino não se lembrava de ter decidido ficar. Simplesmente não partiu. Não havia para onde ir, afinal. O mundo além do vale o havia rejeitado completamente, e o vale, por mais sombrio e antinatural que fosse, pelo menos oferecia uma estranha honestidade. Aqui, a rejeição era geográfica, não pessoal. A floresta não o odiava. As pedras não sussurravam sobre ele. A névoa não atirava olhares de desprezo. Nos primeiros dias, se eram dias, o tempo ali não seguia regras convencionais, ele simplesmente existiu nas proximidades do colosso. Dormia encostado em um dos dedos gigantescos, sentindo o calor mínimo que emanava das rachaduras,
Não exatamente calor físico, mas algo que aquecia de dentro para fora, como se a pedra compartilhasse algum resquício de vida que ainda possuía. Comia raízes que brotavam perto das runas, frutas negras de árvores retorcidas que, surpreendentemente, não o envenenavam. A clareira parecia ter seu próprio ecossistema bizarro, como se o poder do colosso mantivesse um bolsão de quase vida naquele lugar quase morto. E o guardião observava. Sempre observava. Mas a observação começou a mudar. Ou talvez fosse o menino que estava mudando, aprendendo a perceber nuances naquela consciência vasta e rochosa. Os olhos âmbar piscavam agora, não com a frequência de olhos vivos, mas com a cadência de séculos, uma piscada a cada poucas horas, lenta como o movimento de geleiras. E quando piscavam, o menino sentia algo. Uma presença tocando gentilmente as bordas de sua mente, não invadindo, apenas alcançando. Foi na quinta noite, ou seria a 10ª. O tempo escorregava como areia entre dedos, que o menino finalmente respondeu. Estava deitado olhando para o céu perpetuamente crepuscular, observando estrelas que brilhavam em configurações que não deviam existir, quando sentiu aquele toque mental novamente. Desta vez, em vez de se encolher ou ignorar, ele abriu-se. Não sabia como explicaria o processo. Era como relaxar um músculo que não sabia que estava tensionando, como abrir uma porta que não sabia que tinha trancado. E o colosso falou. Não com voz. Nunca com voz. Mas com conceitos puros que se cristalizavam em compreensão instantânea, como sonhos que fazem sentido perfeito até você acordar, exceto que estes faziam sentido mesmo acordado. Pequeno. Ferido. Perdido. Não eram acusações. Eram observações carregadas de uma ternura que pedra não deveria ser capaz de sentir. Sim, o menino sussurrou para a noite. Todas essas coisas. Como eu. Grande. Ferido. Perdido. O paralelo cortou mais fundo do que qualquer lâmina. Óbvio demais para ter sido notado. Um órfão minúsculo e um titã aprisionado, ambos condenados a existir sem propósito além de existir, ambos esquecidos por um mundo que não tinha mais uso para eles. Por que fala comigo? O menino perguntou, virando de lado para olhar o perfil imenso do guardião. Deve ter visto milhares passar por aqui ao longo dos séculos. O que eu tenho de especial? O silêncio que se seguiu foi diferente. Contemplativo. O tipo de pausa que vem antes de verdades difíceis. Milhares vieram. Caçadores de tesouros. Feiticeiros arrogantes. Guerreiros provando coragem. Tolos e sábios. Todos viam pedra. Pedra morta. Monumento antigo. Mistério a ser desvendado ou recurso a ser explorado. Uma pausa. As rachaduras brilharam um pouco mais intensamente. Você viu dor. Você viu, irmão. A palavra, ou conceito que se traduziu como palavra, acertou o menino com a força de um avalanche emocional. Ele sentou-se bruscamente, abraçando os joelhos, tentando processar. Ninguém nunca o havia considerado irmão de nada. Ele havia sido contaminação, má sorte, um erro que a natureza cometeu e o mundo tentava corrigir através de negligência. Mas este ser de pedra, este fragmento de uma era esquecida, via nele um reflexo. Eu não sou poderoso como você, o menino disse, a voz quebrando. Não estou segurando nada importante. Não estou protegendo ninguém. Eu sou nada. Poder não faz propósito. Tamanho não cria significado. Eu seguro o peso do mundo. Você segurou o peso da rejeição. Ambos carregamos o impossível. Ambos ainda estamos aqui. As palavras, os conceitos, assentaram-se na alma do menino como sementes em solo fértil. Por toda sua vida, ele havia medido seu valor pela régua que outros usavam: utilidade, normalidade, aceitabilidade. E por essa régua, ele sempre ficava devendo. Mas o colosso estava oferecendo uma régua diferente, a da persistência pura, da recusa em ser apagado completamente, da teimosia existencial de continuar respirando quando tudo dizia para parar. Você está cansado, o menino disse, não como pergunta, mas como reconhecimento. Sim. Há quanto tempo você está aqui? Os olhos âmbar fecharam-se lentamente, e quando reabriram, o menino foi inundado com uma sensação de temporalidade tão vasta que sua mente quase não conseguiu absorver. Milênios. Eras. Períodos de tempo tão longos que civilizações inteiras haviam nascido, florescido e virado pó enquanto o colosso permanecia, imóvel,
sustentando seu fardo silencioso. E você nunca pensou em desistir? Um tremor percorreu a pedra gigante. Não físico, não houve movimento, mas um tremor na consciência compartilhada entre eles. Sempre, cada momento, cada segundo de cada milênio. A tentação de deixar os braços caírem, de permitir que o selo se quebre, de finalmente descansar. Então por que não? Porque o que eu guardo não deve despertar. E por quê? Esperança. Esperança? O menino quase riu, amargamente. Esperança de que todos esqueceram você. Ninguém sabe que você existe. Ninguém virá libertá-lo. Esperança não de resgate. Esperança de significado. Esperança de que, talvez, em algum lugar, alguém lembraria que sacrifícios como o meu foram feitos. Que alguém reconheceria o peso. Que alguém diria. O colosso hesitou, e nessa hesitação, o menino sentiu a vulnerabilidade mais profunda que aquele ser antigo já havia exposto. Obrigado. E lá, sob um céu que não conhecia dia nem noite, o menino órfão que nunca havia sido importante para ninguém finalmente entendeu uma verdade fundamental. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode oferecer a alguém não é solução, mas reconhecimento. Não resgate, mas testemunho. Ele se levantou. Caminhou até a mão gigante pressionada contra o solo. Colocou sua mão minúscula contra a pedra rachada, sentindo o calor âmbar pulsar sob seus dedos. Obrigado, ele disse, simples e sincero. Por guardar. Por continuar. Por não desistir. O brilho nas rachaduras intensificou-se, enchendo a clareira inteira com luz dourada. E pela primeira vez em milênios, o colosso de pedra não se sentiu sozinho. Nos dias que se seguiram, pois o menino havia começado a marcar o tempo pelos ciclos de luz nas rachaduras do colosso, já que o céu permanecia imutável, algo fundamental mudou entre eles. O que havia começado como curiosidade mútua e reconhecimento compartilhado floresceu em algo mais profundo, mais inexplicável. Uma amizade entre impossibilidades, carne e pedra, mortal e eterno, insignificância e monumentalidade. O menino começou a falar. Não apenas responder às ondas de consciência do guardião, mas realmente falar, em voz alta, usando palavras que haviam enferrujado em sua garganta por anos de silêncio forçado. Falava sobre memórias fragmentadas da infância, sobre o orfanato onde foi abandonado, sobre a mulher de olhos duros que o chamava de aberração e garantia que sua existência era uma afronta à ordem natural. Falava sobre a fome constante, não apenas de comida, mas de algo que não conseguia nomear, uma fome de ser visto, de ser reconhecido, de existir no campo de visão de alguém sem causar repulsa. E o colosso ouvia. Realmente ouvia, com uma atenção que nenhum ser vivo jamais havia concedido ao menino. Suas respostas vinham em imagens, sensações, conceitos que se formavam na mente do garoto como flores desabrochando em câmera rápida. O guardião compartilhava suas próprias memórias, fragmentos de uma era quando ele havia sido não apenas consciência, mas propósito ativo, movendo-se sob os céus primordiais em missões que protegiam raças que nem sequer tinham nomes ainda. Mas não eram apenas memórias de glória. O colosso também compartilhava suas falhas. A batalha que havia sido ferido, gravemente, a essência que o animava quase se dispersando completamente. O momento em que compreendeu que seria traído por aqueles que jurou proteger, transformado de guardião em carcereiro, sua liberdade sacrificada para selar uma ameaça que seus criadores não conseguiram destruir completamente. A dor excruciante quando a magia de aprisionamento foi tecida através de seu corpo, fundindo sua consciência pedra, roubando sua mobilidade mas não sua consciência, talvez a crueldade mais refinada de todas. Eles te fizeram isso a propósito? O menino perguntou uma noite, horror genuíno tingindo sua voz. Sabendo que você ficaria consciente, preso, incapaz de se mover? Não sabiam. Não entendiam completamente a magia que empregaram. Pensaram que eu me tornaria apenas pedra, apenas estrutura. Mas a essência dentro de mim resistiu. Recusou-se a apagar completamente. Então fiquei preso entre ser e não ser. Consciente o suficiente para sofrer a prisão, mas não consciente o suficiente para transcendê-la. Isso é. O menino buscou a palavra adequada. Isso é o inferno. É dever. E dever carregado tempo suficiente se torna identidade. Eu não sei mais quem eu seria sem este peso. Tenho medo. O guardião pausou,
e o menino sentiu a vulnerabilidade naquele silêncio. Tenho medo de que, se fosse libertado, descobriria que não há nada de mim além da prisão. Que o guardião que eu fui morreu há tanto tempo que apenas a gaiola permanece, habitada por um fantasma que não percebe que já não está mais vivo. O menino sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto novamente. Mas desta vez não eram lágrimas de autopiedade. Eram lágrimas por outro, uma sensação tão estranha, tão completamente nova, que ele quase não a reconheceu. Empatia. Conexão verdadeira. Você está vivo, ele disse, com uma convicção que surpreendeu a ambos. Eu sinto você. Não sinto pedra morta. Sinto você. Uma pessoa. Um ser. Você é tão real quanto eu, talvez mais, porque você escolheu continuar quando desistir teria sido tão mais fácil. Você também escolheu continuar. Não, o menino balançou a cabeça. Eu tropecei. Eu vaguei. Não tinha escolha porque não tinha energia para escolher terminar. Você permaneceu porque algo em você é forte demais para desistir, mesmo quando desistir seria perdão. Eles ficaram em silêncio compartilhado, duas criaturas solitárias que a realidade havia tratado com crueldade particular, encontrando na presença uma da outra algo que nenhuma havia esperado encontrar novamente: testemunho. Validação. A confirmação simples mas devastadoramente importante de que sua dor era real, sua luta tinha importância, sua existência não era erro cósmico mas teimosia contra o vazio. Foi nessa noite que o vínculo se solidificou completamente. Não através de ritual ou magia intencional, mas através da alquimia silenciosa que ocorre quando duas solidões se reconhecem e decidem, contra toda lógica, ser menos solitárias juntas. O menino adormeceu com a mão ainda tocando a pedra do colosso, e em seus sonhos, ele não sonhou com rejeição ou fome. Sonhou que era enorme, feito de montanha e propósito, e que podia proteger todas as criaturas pequenas e feridas do mundo. E o colosso, em sua vigília eterna, sonhou também, pela primeira vez em milênios, sonhou não com o peso que carregava, mas com o calor minúsculo de uma mão humana contra sua pedra. E descobriu que aquele calor, tão pequeno quanto era, pesava mais em seu coração do que todo o selo que sustentava. Os dias começaram a ter textura. Não eram mais uma sucessão indistinta de momentos vazios, mas algo que o menino podia saborear, algo pelo qual valia a pena acordar. Ele estabeleceu uma rotina, não porque precisasse, mas porque queria. Acordava quando o brilho âmbar nas rachaduras do colosso intensificava-se sutilmente, o equivalente do guardião a um bom dia. Coletava a água de um riacho estranho que fluía com líquido cristalino, mas ligeiramente luminescente, que brotava de entre as runas. Comia as frutas negras, que havia descoberto terem um sabor que mudava conforme seu estado emocional, amargas quando estava triste, doces quando se sentia melhor. Mas a maior parte do tempo, ele simplesmente conversava. Contava histórias que inventava, já que sua vida real havia sido curta demais e miserável demais para render muitas narrativas interessantes. Falava sobre como imaginava que seria o oceano, ele nunca havia visto um. Descrevia cidades fantásticas que existiam apenas em sua mente, criava personagens e aventuras inteiras. E o colosso absorvia tudo com uma fome que rivalizava a do próprio menino por conexão. Conte-me sobre o dragão de prata novamente, o guardião pedia, seus conceitos coloridos com algo que o menino reconhecia como diversão. O que não conseguia cuspir fogo, mas cantava. E o menino contava, elaborando detalhes, fazendo vozes diferentes, usando galhos como adereços. Era ridículo. Era infantil. Era a coisa mais importante que ele já havia feito. Em troca, o colosso compartilhava verdades do mundo antigo. Mostrava ao menino como a magia realmente funcionava, não como os feiticeiros modernos pensavam, com suas palavras e gestos pomposos, mas como realidade respondia à intenção pura, à vontade cristalizada. Ensinou-lhe a ver as linhas de energia que corriam através de todas as coisas vivas, as conexões invisíveis que ligavam pedra a árvore, água a ar, criatura a cosmos. O menino descobriu que tinha aptidão natural. Sua vida inteira de dor havia afinado seus sentidos para perceber nuances que outros perdiam. Ele aprendeu a fazer pequenas luzes dançarem entre seus dedos, não fogo, mas algo mais primordial, a essência da iluminação antes de se tornar fogo ou raio. Aprendeu a sentir a pulsação da vida nas raízes profundas, a ouvir sussurros em línguas que não tinham sons. Você tem o dom, o colosso observou, sua presença mental banhada em algo como orgulho. Os marcados sempre têm.
Aqueles que o mundo rejeita carregam frequentemente potencial que o mundo não consegue compreender. Por isso são rejeitados. Marcados. O menino perguntou, parando no meio de seu exercício de fazer uma pedra pequena levitar. Nascidos nas fronteiras. Metade de um mundo, metade de outro. Sua mãe sussurrava numa língua antiga porque algo antigo havia tocado sua linhagem, talvez gerações atrás. Você não é inteiramente humano, pequeno. Talvez seja por isso que você consegue ouvir-me tão claramente quando outros apenas sentiam desconforto e medo. A revelação deveria ter sido chocante. Deveria ter abalado os alicerces de como o menino entendia a si mesmo. Mas, estranhamente, ela trouxe apenas alívio. Finalmente, uma explicação. Não uma desculpa, mas um contexto. Ele não era defeituoso, era diferente, e diferença, ele estava aprendendo, não era o mesmo que falha. O que você acha que há na outra metade? Ele perguntou, quase com medo da resposta. A parte não humana. O colosso ficou quieto por um longo momento, e o menino sentiu aquela consciência vasta explorando algo, vasculhando memórias de eras passadas. Cid. Talvez. Ou Fai de uma linhagem mais antiga. Ou algo de antes mesmo desses nomes. Criaturas que caminhavam quando as fronteiras entre mundos eram porosas. Sua mãe provavelmente nunca soube. Essas coisas diluem-se através de gerações até serem apenas estranheza. Até que ocasionalmente, alguém nasce em quem a força antiga concentra-se novamente. E o que isso faz de mim? Ponte. Você existe entre mundos, pequeno. Por isso este lugar não te rejeita como rejeita outros mortais puros. Por isso você pode aprender o que estou ensinando. Por isso. O guardião hesitou. E o menino sentiu algo mudando, um peso se deslocando. Por isso você talvez seja a única pessoa viva que pode ver o que estou prestes a mostrar-lhe. O brilho âmbar nas rachaduras do colosso intensificou-se dramaticamente, enchendo toda a clareira com luz dourada que parecia pulsar como batimento cardíaco. O menino protegeu os olhos, mas quando a luz diminuiu, algo havia mudado. Ele podia ver mais. Camadas de realidade que antes estavam ocultas agora revelavam-se como véus translúcidos. E ele viu o selo. Não estava sob o colosso, como havia imaginado. Estava no colosso. Tecido através de cada fibra de seu ser, entrelaçado tão intimamente com a essência do guardião que separá-lo seria matar ambos, o selo e o selador. Linhas de força brilhante corriam através da pedra como veias de luz viva, todas convergindo para o ponto onde as mãos do colosso pressionavam o solo. E ali, naquele ponto de convergência, ele sentiu algo. Uma presença. Algo vasto e faminto, algo que havia conhecido fúria antes que a palavra fúria existisse, que havia sido poder absoluto antes de ser aprisionado. Dormindo, mas não morto. Sonhando, mas não inconsciente. Esperando. O que é isso? O menino sussurrou, horrorizado e fascinado em igual medida. Primordial. Um dos primeiros. Nascido do caos antes que ordem fosse imposta sobre realidade. Quando foi derrotado, não pôde ser destruído. Coisas tão antigas quanto ele não podem ser verdadeiramente destruídas, apenas contidas. Então meus criadores me transformaram em prisão viva. E aqui permanecemos, ambos aprisionados, guardião e prisioneiro, nenhum capaz de existir sem o outro. O menino sentiu o peso dessa verdade esmagar-se sobre ele. Toda aquela solidão, todo aquele sofrimento do colosso, e não havia solução. Não havia libertação possível. Libertá-lo significaria liberar o primordial, e liberar o primordial significaria condenar o mundo inteiro. Não é justo, ele disse, e odiou como sua voz soou pequena e impotente. Não. Mas justiça é luxúria de tempos pacíficos. Em tempos de necessidade, há apenas escolhas difíceis e aqueles dispostos a carregá-las. O menino afundou no chão, abraçando os joelhos. Todo o calor e conexão dos últimos dias agora pareciam tingidos de tragédia. Ele havia encontrado o primeiro ser vivo que realmente se importava com ele, e aquele ser estava condenado a um sofrimento eterno sem possibilidade de alívio. Não se desespere, pequeno. A voz do colosso era surpreendentemente gentil. Você me deu algo que vale mais que liberdade. Você me deu companhia. Você me lembrou que existir tem valor além de função. Pela primeira vez em eras, eu não estou sozinho. Isso é presente além de medida. Mas você merece mais, o menino argumentou,
lágrimas escorrendo. Você merece descansar. Merece paz. Talvez. Mas nós raramente recebemos o que merecemos. Recebemos o que conseguimos suportar. E com você aqui, descubro que posso suportar mais 1 milênio. Mais 10. Porque o peso é compartilhado agora, de forma estranha. Porque sua presença me dá motivo além de dever. E foi ali, naquele momento de absoluta vulnerabilidade mútua, que o vínculo entre eles solidificou-se em algo transcendente. Não apenas amizade. Não apenas companheirismo. Algo mais profundo, mais essencial. O tipo de conexão que redefine almas, que cria antes de onde havia apenas fragmentos. O menino colocou ambas as mãos contra a pedra do colosso, fechando os olhos, e sussurrou uma promessa. Então eu fico. Não apenas hoje ou amanhã, mas enquanto você precisar. Você ficou de guarda sozinho tempo demais. Agora tem companhia. E o colosso de pedra, que havia esquecido como chorar há milênios, descobriu que pedra pode chorar sim, não com água, mas com luz, com calor, com uma gratidão tão pura que transforma mineral em milagre. A paz, como todas as coisas preciosas, era frágil. A mudança começou sutilmente. O menino notou primeiro nos corvos albinos. Eles haviam se tornado mais agitados, reunindo-se em números maiores nos galhos retorcidos ao redor da clareira, seus grasnados melodiosos transformando-se em algo mais discordante, mais ansioso. As frutas negras começaram a ter gosto amargo independentemente do seu humor. O riacho luminescente corria mais rápido, seu brilho pulsando irregularmente, como batimento cardíaco em pânico. E o colosso, o guardião, estava mudando também. As rachaduras em sua pedra haviam se alargado minimamente, e o brilho âmbar que emanava delas havia adquirido um tom mais avermelhado, mais quente, quase febril. Quando o menino tocava a pedra agora, sentia um calor que beirava o desconfortável, e a consciência do colosso parecia distraída, dividida, como se grande parte de sua atenção estivesse voltada para algo interno, algo que demandava esforço crescente para manter contido. Algo mudou, o guardião finalmente admitiu, sua presença mental tensa de uma forma que o menino nunca havia sentido antes. O prisioneiro está sonhando mais profundamente. Seus sonhos pressionam contra o selo. Por quê? O menino perguntou, sentindo o medo serpentear em sua espinha. O que mudou? Você. A palavra caiu entre eles como pedra em água parada, criando ondas de implicação que se expandiam em círculos perturbadores. Eu? Como? Eu não fiz nada. Sua presença. Seu despertar. Quando ensinei-lhe a ver magia, a tocar as linhas de força, você começou a brilhar, pequeno. Sua essência híbrida, ativada e treinada, emite ressonância. E o primordial sente isso. Sente poder antigo, similar ao que ele conheceu eras atrás. Isso o intriga. Isso o desperta. Horror gelado inundou o peito do menino. Eu estou causando isso? Eu estou fazendo você sofrer mais? Não. A negação do colosso veio forte, quase furiosa. Não pense assim. Isso não é culpa. O primordial sempre pressiona, sempre busca fraquezas. Sua presença apenas mudou o padrão. Mas isso não é erro. É apenas complicação. Mas o menino já estava se levantando, já estava se afastando. Eu preciso ir embora. Se eu ficar, vou tornar as coisas piores para você. Já causei problema suficiente em todas as vidas que toquei. Não vou. Pare. O comando veio com tal força que o menino literalmente congelou, seus pés parando no meio do passo. Não era controle. O colosso nunca o controlaria, mas era autoridade absoluta, a voz de quem havia comandado legiões em eras antigas. Você fugiu uma vez, do mundo que te rejeitou. Entendo. Mas não fugirá de mim. Não quando finalmente encontrei alguém que vê além da pedra. Não quando você é a primeira coisa em milênios que me faz querer continuar além do simples dever. Mas se eu estou colocando você em perigo, então enfrentaremos o perigo juntos. Você me ensinou que peso compartilhado é peso diminuído. Deixe-me ensinar-lhe que perigo compartilhado é perigo que pode ser superado. O menino tremeu, lágrimas de frustração e medo borrando sua visão. Eu não sei como lutar contra um primordial. Eu mal consigo fazer pedras flutuarem. Você não precisa lutar. Precisa entender. O colosso fez uma pausa,
e o menino sentiu aquela consciência vasta movendo-se, acessando memórias profundamente enterradas. O primordial não é simplesmente monstro. Ele é consciência. Distorcida, faminta, perigosa, sim, mas ainda consciente. E coisas conscientes podem ser comunicadas, compreendidas. Nenhum de meus criadores tentou. Apenas aprisionaram. Mas você. Eu o quê? O menino perguntou, quase com medo da resposta. Você tem o dom de ver além da superfície. Você me viu quando outros viram apenas pedra. Talvez você possa ver o primordial de forma que eu, preso em dever e ressentimento, nunca pude. Era loucura. Era impossível. Era pedir a um menino de talvez 12 anos que fizesse algo que seres infinitamente mais poderosos haviam falhado em fazer. Mas olhando nos olhos âmbar do colosso, vendo a confiança ali, a fé absoluta e imerecida que aquele ser antigo depositava nele, o menino descobriu que não podia recusar. O que eu preciso fazer? Descer. O solo no ponto onde as mãos do colosso pressionavam começou a brilhar, as runas ativando-se em sequência como luzes acendendo ao longo de um caminho. E então, impossível e terrível, uma fenda abriu-se, não na terra física, mas na realidade mesma, um rasgo no tecido que separava camadas de existência. O selo tem núcleo. Ponto de ancoragem onde magia é mais concentrada. É lá que o primordial sonha mais intensamente. É lá que você pode tocá-lo, talvez comunicar-se com ele antes que desperte completamente. É arriscado. Tudo o que importa é arriscado, o menino interrompeu, surpreso pela firmeza em sua própria voz. Você me ensinou isso. Você arrisca a existência inteira a cada momento para manter este selo. O mínimo que posso fazer é arriscar-me a descer e tentar ajudar. Você me honra, pequeno. Mas entenda, se o primordial te consumir, se você for perdido lá embaixo, o colosso não terminou, mas não precisava. O menino sentia o medo daquele ser antigo, não medo de falhar em seu dever, mas medo de perder o único amigo que já teve. Eu volto, o menino prometeu. De alguma forma, eu volto para você. Ele se aproximou da fenda brilhante, sentindo calor imenso emanando dela, calor que não era físico mas espiritual, a temperatura de realidade forçada a dobrar-se contra sua natureza. Os olhos do colosso permaneceram fixos nele, âmbar brilhando com intensidade que beirava o desesperado. Lembre-se, o guardião sussurrou em sua mente. Ele não é apenas monstro. Ele foi algo mais, uma vez. Antes da fúria, antes da fome. Lembre-se disso. Veja isso. O menino assentiu uma vez, respirou fundo, e desceu para o coração do selo, onde o primordial sonhava sonhos de destruição e liberdade, e onde, talvez, uma criança marcada por 2 mundos poderia fazer a diferença que milênios de poder bruto haviam falhado em fazer. A fenda fechou-se atrás dele com um sussurro definitivo, e o colosso de pedra permaneceu sozinho novamente, cada fibra de seu ser tenso em vigília agonizante, torcendo pelos deuses esquecidos que o menino retornasse, que o pequeno ser que havia trazido luz à sua escuridão não fosse extinto nas profundezas onde até a esperança era digerida. Descer era como mergulhar através de pesadelo solidificado. O menino caía, ou subia, ou simplesmente existia em múltiplas direções simultaneamente, através de camadas de realidade que não eram feitas para serem percorridas por consciências mortais. Ele via geometrias que doíam de olhar, ouvia cores, sentia sons. Sua mente esticava como tecido sob tensão, ameaçando rasgar a qualquer momento. Mas ele segurava. Segurava porque havia prometido. Segurava porque alguém finalmente confiava nele o suficiente para que a promessa importasse. Quando a queda terminou, ele estava em um lugar que não era lugar. Uma câmara, se é que podia ser chamada assim, formada inteiramente de luz pulsante e sombra que respirava. E no centro, enrolado sobre si mesmo como serpente que havia esquecido onde começava e onde terminava, estava o primordial. Não era nada como o menino havia imaginado. Era vasto, sim. Era aterrorizante, certamente. Mas não era simplesmente monstruoso. Havia uma beleza terrível nele, uma geometria de pesadelo que sugeria que talvez, em algum lugar na história do cosmos, ele havia sido algo glorioso antes de tornar-se algo terrível. Sua forma flutuava entre estados, às vezes serpentina, às vezes vagamente humanoide, às vezes apenas padrões de força e intenção que não tinham corpo algum. E estava chorando. O menino percebeu isso com choque. Não lágrimas físicas,
mas emanações de tristeza tão pura e concentrada que o ar ao redor do primordial parecia distorcer com o peso. Não era a fúria que ele sentia emanando daquele ser antigo, não primariamente. Era a solidão. Era a dor. Era o sofrimento de algo que havia sido livre além de compreensão e agora estava preso em escuridão eterna. Outro, a voz do primordial não era voz, mas conceito puro que se cravava direto na consciência. Vem me atormentar. Vem me relembrar do mundo que não posso mais tocar. Eu não vim te atormentar, o menino disse, sua voz ecoando estranhamente naquele não lugar. Eu vim porque você está sofrendo. E eu sei como o sofrimento se sente. Algo mudou. A atenção do primordial, que havia sido dispersa e sonhadora, focou-se nele como lente concentrando luz solar. O menino sentiu aquele olhar, se era olhar, vasculhando cada fibra de seu ser, lendo cada memória, cada cicatriz emocional. Pequeno. Rejeitado. Marcado. O primordial falava lentamente, como se redescobrindo linguagem. Você conhece prisões que não são correntes. Conhece solidão que não é simplesmente estar sozinho. Sim, o menino sussurrou. Eu conheço. Por que você se importa com o meu sofrimento? Sou aquele que, se libertado, destruiria tudo. Sou a razão pela qual o guardião foi transformado em gaiola viva. Sou o vilão desta história. Talvez, o menino disse, e surpreendeu a si mesmo com a honestidade. Mas você também é prisioneiro. E ninguém merece estar preso eternamente, especialmente quando a prisão é isto. Ele gesticulou ao redor, abarcando a escuridão claustrofóbica, o silêncio que pressionava como oceano, a eternidade sem estímulo ou mudança ou esperança. Compassivo. Inesperado. O primordial desenrolou-se minimamente, sua forma assumindo configuração que era quase vagamente humanoide, como se tentando se fazer menos aterrorizante para a criança diante dele. Mas mal informado. Minha libertação traria calamidade. O guardião existe por motivo. Eu sei disso. O menino retrucou. Você acha que eu não sei? O colosso me mostrou as memórias. Eu vi o que você fez, o que você era capaz de fazer. Mas... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Mas isso foi há muito tempo. Você é a mesma criatura agora? Depois de milênios presa aqui, sozinha, sem nada além de seus pensamentos. As pessoas mudam. Até pedra muda ao longo de tempo suficiente. Por que você não poderia ter mudado? O silêncio que se seguiu foi absoluto. E então, lentamente, algo impossível aconteceu. O primordial riu. Não era som alegre. Era som de criatura que havia esquecido como rir e estava reaprendendo através de dor. Sábio, pequeno. Mais sábio que aqueles que me aprisionaram. Sim, eu mudei. A fúria que me definia esfriou em algo mais próximo de tristeza. A fome que me consumia foi substituída por cansaço. Eu era caos quando fui selado. Agora sou apenas cansado. Então por que pressiona contra o selo? Por que tenta despertar? Porque mesmo cansado, eu existo. E existir é desejar mais que contenção. É instinto básico de tudo que vive. Mesmo sabendo que minha liberdade seria desastre, parte de mim não pode não desejar ver céu novamente. Sentir vento. Tocar realidade não filtrada através de prisão. O menino sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Compreensão, terrível e profunda, enraizava-se nele. É paradoxo impossível, ele sussurrou. Você não pode ser libertado sem destruição. Mas mantê-lo preso é crueldade infinita. Não há solução boa. Não. Não há. Este é o tipo de problema que o universo cria sem intenção de resolver. Alguns nós simplesmente existem. Alguns fardos simplesmente devem ser carregados. Mas e se? O menino começou, uma ideia louca formando-se. E se houvesse terceiro caminho? Não libertação completa, mas também não prisão absoluta. Algo entre. O primordial inclinou-se mais próximo, interessado. Explique. O problema é que você precisa ser contido, mas contenção está te destruindo. E está destruindo o colosso também. Vocês dois estão presos em ciclo de sofrimento mútuo que beneficia ninguém. Mas e se a prisão fosse diferente? E se em vez de isolamento completo, houvesse comunicação? Conexão?
Impossível. O selo foi desenhado para isolar completamente. Mas eu estou aqui agora. O menino argumentou. Eu atravessei o selo. Então ele não é absolutamente impenetrável. E se? Ele respirou fundo, a ideia cristalizando-se completamente. E se eu fosse ponte? Eu sou marcado, metade de um mundo, metade de outro. O Colosso disse que sou ponte entre realidades. E se eu pudesse ser ponte entre vocês dois também? Não libertando você, mas permitindo diálogo, compartilhamento, para que vocês não estivessem ambos tão completamente sozinhos. O primordial permaneceu absolutamente imóvel, processando. Acima, o menino podia sentir o Colosso, sentir a tensão agonizante daquele ser esperando, sem saber o que estava acontecendo nas profundezas. Arriscado, o primordial finalmente disse: vincular-se assim a nós dois, servir como conduíte entre guardião e prisioneiro, requereria transformação de você. Mudaria sua essência fundamentalmente. Você se tornaria mais que humano, menos que humano. Algo novo. Eu já sou algo novo, o menino disse com um pequeno sorriso triste. Ninguém queria o que eu já era. Talvez o que eu possa me tornar seja mais útil. E se falhar? E se a transformação te consumir? Então pelo menos tentei. Pelo menos, pela primeira vez na minha vida, eu importei. Eu fiz diferença. O primordial observou por longo momento, e o menino podia sentir aquela consciência antiga pesando, medindo, avaliando não seu poder, mas seu coração. Você é corajoso, pequeno. Bravo de forma que majestade e poder nunca são. Bravo da forma que apenas os fracos que escolhem tentar podem ser. Ele estendeu algo, não mão exatamente, mas projeção de vontade que assumia forma tangível. Se você realmente deseja isto, se você realmente quer vincular guardião a prisioneiro através de sua própria essência, tornando-se mediador entre eternidades, eu aceito. Mas saiba, você não será mais apenas você. Carregará fragmento de ambos nós. Viverá mais que humanos, pensará mais que humanos, sofrerá mais que humanos. É preço alto. O menino olhou para aquela projeção oferecida. Pensou no Colosso lá em cima, sozinho e sofrendo. Pensou no primordial aqui embaixo, igualmente sozinho, igualmente sofrendo. Pensou em si mesmo, o órfão que nunca havia importado para ninguém. E estendeu a mão, tocando a essência do primordial. Dor. Dor além de descrição explodiu através dele. Sua essência começou a refazer-se, desmontando-se e recombinando-se em configuração nova. Ele sentiu o primordial fluindo através dele, não invadindo, mas entrelaçando-se. Sentiu também o Colosso lá em cima, sentindo a mudança, alcançando através do selo, completando o triângulo. 3 solidões, fundindo-se em algo que não era mais solidão. 3 prisioneiros, descobrindo liberdade não em escape, mas em conexão. Quando a transformação completou-se, o menino ainda era menino, mas também era mais. Seus olhos brilhavam agora com luz âmbar similar ao Colosso. Sua pele tinha veios de padrões que fluíam e mudavam como os do primordial. Ele era a ponte. Era mediador. Era a terceira coisa que permitia que 2 eternidades impossíveis de reconciliar encontrassem, se não paz, pelo menos companhia. Filho, o primordial sussurrou, e havia carinho genuíno na palavra. Meu filho que não é filho. E do Colosso, ecoando através da nova conexão, meu guardião pequeno. Minha esperança que caminha. O menino, que não era mais apenas menino, sorriu através de lágrimas que brilhavam com luz própria. E emergiu das profundezas transformado, carregando dentro de si possibilidade de que até os problemas mais impossíveis talvez possam ser, se não resolvidos, pelo menos suavizados por aqueles corajosos o suficiente para tentar. O céu sobre o Vale das Pedras Chorosas mudou pela primeira vez em milênios. Não dramaticamente, não havia súbito raiar de sol ou explosão de cor. Mas o crepúsculo eterno, aquele cinza sufocante que havia oprimido o lugar desde tempo imemorial, clareou minimamente. Uma tonalidade mais suave, menos desesperada. Como se o próprio vale estivesse exalando respiração que havia prendido por eras. O menino, embora menino já não fosse descrição adequada, estava sentado em seu lugar habitual, encostado na mão gigante do Colosso. Mas agora, a conexão entre eles era tangível de formas que transcendiam toque físico. Ele podia sentir o guardião constantemente,
uma presença calorosa em segundo plano de sua consciência. E mais profundo, mais distante mas não menos real, sentia o primordial também, não como ameaça, mas como terceiro ponto num triângulo de consciências entrelaçadas. A dor do selo ainda existia. Isso não havia mudado magicamente. O primordial ainda estava preso, o colosso ainda carregava o peso de mantê-lo contido. Mas agora, aquela dor era compartilhada entre três em vez de ser carregada por dois em isolamento completo um do outro. E compartilhada, descobriram, era suportável de formas que a solidão nunca havia sido. Como você se sente? A pergunta veio do colosso, tingida com preocupação que aquecia o coração do menino. Diferente, ele respondeu honestamente. Como se eu fosse três pessoas ao mesmo tempo, mas também nenhuma delas. É estranho, mas não ruim. O preço foi alto, dessa vez era o primordial, sua presença como corrente profunda de oceano, poderosa mas agora gentil. Você sacrificou normalidade, a possibilidade de vida humana comum. Normalidade nunca foi opção para mim, o menino disse com sorriso pequeno. E vida comum, o que isso seria para alguém como eu? Não. Isto é melhor. Isto é propósito. E era a verdade. Pela primeira vez em sua existência, ele não se sentia como erro cósmico. Ele tinha função. Ele era a ligação que permitia que dois seres antigos e poderosos compartilhassem o fardo que havia sido insuportável sozinhos. Não era a solução perfeita, ainda havia sacrifício, ainda havia dor, mas era melhora. E melhorar coisas impossíveis de consertar completamente ainda era vitória. Você nos deu presente, o colosso disse suavemente. Ambos. Você viu além da superfície, além do óbvio, e encontrou possibilidade onde todos outros viram apenas paradoxo impossível. Eu só. O menino começou, mas o primordial o interrompeu. Não diminua o que você fez. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. Você desceu para trevas não sabendo se retornaria. Você ofereceu sua própria essência como solução. Isso é heroísmo da forma mais pura. O menino sentiu emoção constranger sua garganta. Elogio sempre havia sido estranho para ele, mas isto, reconhecimento genuíno de seres que haviam existido quando o mundo era jovem, tocava algo profundo em sua alma reconfigurada. Eles ficaram em silêncio confortável, três consciências entrelaçadas apreciando a companhia mútua. Os corvos albinos haviam parado seu grasnido ansioso e agora cantavam, realmente cantavam, melodias que soavam como lamento transformado em algo mais esperançoso. As árvores retorcidas pareciam menos angustiadas, suas raízes relaxando minimamente. Foi o colosso que finalmente quebrou o silêncio. Você sabe que não pode ficar aqui para sempre. As palavras caíram como pedras em lago calmo. O menino sentou-se mais ereto, virando para olhar o rosto imenso de pedra. O quê? Por que não? Este é meu lugar agora. Minha função é ser ponte entre vocês. E você é. E sempre será. O guardião explicou pacientemente. A conexão que forjamos não depende de proximidade física. Você me carrega dentro de você agora, carrega o primordial também. Estamos vinculados além de distância. Então por que eu precisaria sair? Por quê? E agora era o primordial respondendo, você é jovem ainda. E transformado como foi, você ainda vive no tempo de forma que nós não vivemos. Você tem séculos agora, talvez mais, mas não eternidade. E esses séculos devem ser vividos, não desperdiçados em vigília ao nosso lado. Não seria desperdício. O menino protestou. Vocês são tudo para mim. E você é precioso para nós, o colosso disse gentilmente. Exatamente por isso queremos que você viva. Veja mundo. Encontre outros que foram rejeitados como você foi. Talvez ajude-os como nos ajudou. Você carrega agora a sabedoria de eras antigas e coração que recusa desistir de criaturas que sofrem. Isso é combinação rara, valiosa. Mas e se vocês precisarem de mim? E se o selo fraquejar? Então você saberá, o primordial assegurou. Nossa ligação funciona em ambas direções. Se houver necessidade verdadeira, você sentirá. E poderá retornar. Mas até que tal momento venha, viva, pequeno que cresceu. Viva a vida que teria sido impossível se você não tivesse sido corajoso o suficiente para descer à escuridão. O menino, o jovem, sentiu lágrimas escorrendo novamente.
Mas eram lágrimas diferentes agora. Não de desespero ou dor, mas de algo mais complexo. Gratidão, tristeza, amor, medo, esperança, tudo misturado em emoção que não tinha nome único. Eu vou sentir falta de vocês. Todos os dias. E nós de você, os dois responderam em uníssono. Mas saudade é privilégio de quem amou. E preferimos sentir sua falta sabendo que você está vivendo do que ter você aqui para sempre sabendo que roubamos seus anos mortais. O jovem levantou-se lentamente. Olhou ao redor da clareira, este lugar sombrio e estranho que havia sido seu refúgio e transformação. Olhou para o colosso, cujos olhos âmbar brilhavam com orgulho e amor paternal. Sentiu o primordial nas profundezas, sua presença como abraço distante mas genuíno. Eu volto, ele prometeu. Talvez não amanhã, talvez não por anos. Mas eu volto. Para visitar, para verificar, para compartilhar histórias do que via asterisco. Esperaremos, o colosso disse. Somos excelentes em esperar. Mas agora, essa espera será diferente. Porque estaremos esperando por algo bom, não apenas persistindo. E enquanto isso, o primordial acrescentou, nós dois teremos conversas para recuperar o atraso de milênios não compartilhados. Você nos deu ponte não apenas para você, mas entre nós. Esse também é presente. O jovem sorriu, e havia poder naquele sorriso agora, não poder de destruição ou domínio, mas poder de quem conheceu escuridão e escolheu ser luz nela. Ele caminhou em direção à borda da clareira, onde a floresta proibida aguardava. Mas na borda, virou uma última vez. Obrigado. Ele disse simplesmente. Por me ver quando ninguém mais viu. Por me dar propósito quando eu não tinha nenhum. Por me ensinar que mesmo as solidões mais profundas podem encontrar companhia, e que coragem não é ausência de medo, mas amor maior que medo asterisco. E então ele partiu, caminhando para o mundo que havia uma vez o rejeitado, mas que agora enfrentaria não como órfão sem nome, mas como ponte entre eras, como mediador de eternidades, como prova viva de que alguns problemas impossíveis podem ser, se não resolvidos, transformados em algo melhor através de coragem, compaixão e disposição de sacrificar-se por outros. Atrás dele, o colosso de pedra permanecia, como sempre permaneceria, mas sua vigília era mais leve agora. E nas profundezas, o primordial sonhava, como sempre sonharia, mas seus sonhos eram tingidos agora não apenas de fúria e fome, mas de memória de menino corajoso que havia descido ao abismo não para destruir ou libertar, mas para compreender. E em algum lugar entre eles, ligando-os através de distância e realidade, um jovem marcado caminhava sob céus que lentamente, muito lentamente, começavam a lembrar como amanhecer. Mundo, procurando outros que foram perdidos, outros que foram esquecidos, outros que precisam de alguém que veja além da superfície e encontre valor onde todos os outros viram apenas rejeição, asterisco asterisco. Porque algumas histórias não terminam. Elas apenas se transformam. E esta está apenas começando. Se você sentiu algo nestas palavras, se reconheceu solidão que busca conexão, se acredita que até eternidades impossíveis podem encontrar alívio através de coragem inesperada, você pertence a essas histórias. Inscreva-se. Permaneça. Porque há mais histórias nos lugares esquecidos do mundo, mais vozes nos cantos sombrios, mais luz esperando ser descoberta por aqueles corajosos o suficiente para descer à escuridão e dizer, eu vejo você. E você não está mais sozinho. O próximo conto aguarda nas sombras. Você está pronto para ouvir?